Vamos lá, vamos gravar mais um vídeo, né? É a paz do Senhor Jesus para todos, aquele que for ouvir, que for curtir esse vídeo, que Deus possa abençoar grandemente, amém? Nós vamos continuar falando sobre a guerra espiritual. Nós falamos no vídeo passado sobre a igreja, né? Que também caiu sobre a guerra. A igreja também caiu sobre a guerra espiritual, né? Só que foi uma guerra um pouco diferente, mas é guerra. Nós vamos ler um versículo aqui que era para nós ter lido naquela mensagem, né? E nós não leu, eu esqueci de passar para o rapaz ler aqui para nós, né? E nós não lemos o versículo. É o mesmo Efésios, nós estamos falando só no livro de Efésios. Nós falamos no verso 10, Efésios 6:10, Efésios 6:11, Efésios 6:12, Efésios 6:13. Agora vamos falar sobre Efésios 6:14. Quando nós falou lá no vídeo passado, que hoje já é o quinto vídeo falando nessa passagem bíblica, quando nós falou lá sobre a igreja, na verdade foi uma guerra, né? Só que o que a gente pôde ver é que entraram desarmados na guerra. Não entraram com o nosso general na frente. Entraram desarmados, porém não tiveram êxito, né? Porque nós já havia falado das armaduras de Deus, das armas de Deus e as armas do inimigo. Tá os dois vídeos aí, a arma do inimigo e a arma de Deus, tá para trás aí. Mas eles não se armaram das armas de Deus e foram enfrentar o inimigo. E o inimigo não perdeu tempo, deu as suas próprias armas para eles lutar, né? Que é a mentira, o engano, a perseguição, a defamação, esse tipo de coisa, né? Então o inimigo não perde tempo. O povo não gosta que a gente fala, o povo não gosta de ouvir sobre o inimigo. Não, eles não gostam, né? Eles só gostam quando Jesus falou no livro de João, Mateus. Jesus falou mais no seu ministério, no ministério do inimigo, no reino do inimigo, do que no ministério dele, do que no reino dele. Está entendendo? Porque ele sabia o perigo que rondava por ali. Então o rapaz vai ler para nós o versículo que era para nós ter lido, nós não leu, ele vai ler para nós. É o Efésios 6:14. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Amém? Estais, pois, firmes, tem cingido o vosso lombo com a verdade? Tem vestido a couraça da justiça? Tem acontecido isso nos nossos dias? A guerra que nós estamos enfrentando, será que nós estamos revestidos dessa unção aí, desse poder, da verdade? Será que nós estamos todos crentes, está falando a verdade? Será que as igrejas estão falando a verdade? Há 15 anos eu não vejo a verdade, só fala a respeito de Jesus. Jesus é bonzinho, tudo bem, é mesmo, é verdade. Mas um dever que nós temos de fazer é mostrar também que o inimigo leva para o inferno. Mas eles não mostram, né? Há 15 anos, mais ou menos, essa mensagem não é pregada na igreja. Que o diabo leva e joga no lago de fogo. Ninguém fala sobre isso. E ninguém quer ouvir também. Mas o nosso objetivo é pregar, é fazer a obra de Deus, não é a do homem. Tá certo? Se o próprio Jesus a desistiu, se o próprio Jesus foi tentado, ele sabia tudo, né? Vamos ver o que Jesus falou, o que passou com Jesus. Todo mundo conhece essa passagem. Aonde ele foi perseguido. Aonde ele foi perseguido, é em Lucas 4. Aonde ele foi perseguido pelo tentador, né? Nós vamos ver só o versículo 13, me parece, né? Vamos ver aí? O rapaz vai ler outra vez. Lucas 4:13. Isso. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Viu aí? Depois de toda a tentação que o inimigo fez com ele naquela consagração, naquele jejum que ele estava de 40 dias e 40 noites, o diabo se ausentou-se dele por um pouco de tempo. Veja bem, né? Não foi para sempre não, nós vamos ver a seguir, né? Porque o inimigo não respeita. Você vê que
ele levou Jesus dentro da palavra, aí nessa passagem você pode ler: tu não és o Filho de Deus? Pula daqui abaixo, não está escrito que os seus anjos darão ordem a teu respeito? Pula, vai, né? Mas Jesus também o rebateu ele 3 vezes dentro da palavra, porque a palavra é uma das chaves bíblicas para vencer. A palavra de Deus, a palavra vinda de Deus, a palavra bíblica, tá certo? Então veja bem, olha, eu quero que você preste atenção, veja bem aonde ele estava, lá em João 13, e o verso 2, você vai ver, ele estava lá, o diabo estava lá. Vamos ver, o rapaz vai ler outra vez. E acabando a ceia, já tendo o diabo insinuado no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Viu aí? Traiu ele, ele foi preso, foi crucificado, né? Foi morto, foi crucificado, como malfeitor, né? Então veja bem, ele foi crucificado, ele foi morto, foi crucificado, só que ele ressuscitou, e ele está vivo, e ele veio a esse mundo. Qual é o objetivo de Jesus vir a esse mundo? Qual é o objetivo? Perdoar os pecados e salvar todos os seres humanos, todos homens e mulheres, todo aquele que vier a ele, todo aquele, ele disse, olha, se crê em mim, como disse a palavra, será salvo. Mas é como disse a palavra, não é como eu quero ou como alguém quer, né? Então ali ele foi preso, foi morto, foi crucificado e ressuscitou. Na ressurreição de Jesus, ali estava a vitória dos crentes, né? A vitória daquele que crê, daquele que aceita ele. Lá em João, capítulo 1 do Evangelho de João, diz no verso 2, que todo aquele que recebeu ele, que creu nele e recebeu ele, deu-lhe o direito de ser chamado filho de Deus. Tá certo? Então é o que crê nele e o que recebeu ele. Então veja bem, agora eu quero dar uma voltada atrás. Aquele povo ali que crucificou Jesus, aquele povo era o quê? Eles eram da lei, diziam eles que era da lei, né? Mas escuta aqui, a lei é humana, a lei é humana. Em João capítulo 1, no Evangelho de João, no capítulo 1, também diz, no verso 17, que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. A lei foi dada por um homem, foi por Moisés. E aquele povo estava ali, dizendo eles que estava pela lei. Crucificou um ladrão de um lado, outro de outro, e colocou Jesus no meio. Veja bem, né? Aqueles homens que crucificaram Jesus, será que eles tinham pecado? Né? Será que eles obedeciam a lei? Porque homem nenhum obedeceu a lei até hoje. E nem vai obedecer, porque não dá conta, né? Será que eles guardavam o ano sabático, que homem nenhum guardou até hoje? O ano sabático? Nenhum homem guardou o ano sabático até hoje. Então veja aí. E eles crucificaram Jesus. Por que é que eles crucificaram Jesus? Né? Vamos passar em outra passagem, para você ver. Vai fazer uma confusão na sua cabeça aí, para você poder estudar a Bíblia. Né? A mulher adúltera. Aquela mulher foi apedrejada. Na lei de Moisés mandava apedrejar. Certamente ele já tinha apedrejado muitas, né? Porque o adultério surgia de hora em hora, né? Era quase igual hoje a mesma coisa, adultério, prostituição. Aquela mulher trouxeram ela até Jesus porque era adúltera. Veja bem, na lei de Moisés manda apedrejar. Misericórdia. Agora eu quero dizer para você, apedrejava aquela mulher, e ela ia para onde? Para onde que os homens iam mandar ela? Porque para o céu, o homem não tem poder de mandar uma pessoa para o céu. Tem poder de mandar para o inferno. Eles iam
Pela lei, eles iam apedrejar ela, e certamente ela ia para o inferno, né? Se não fosse a misericórdia, mas o Senhor chegou e mostrou a sua misericórdia. Quando chegaram diante de Jesus, eles viram a sua misericórdia e viu a verdade, porque eles não eram da verdade. Eles eram da lei, mas não eram da verdade. Você viu o versículo que disse aí? Você viu, né? Tendes cingido os vossos lombos com a justiça, com a verdade. Você está revestido da verdade, né? Aqueles homens não eram da verdade que crucificaram Jesus. Não era. Porque Jesus não pecou, Jesus não errou, Jesus não cometeu crime nenhum e foi crucificado junto com os malfeitores. Aquela mulher, pela lei de Moisés, apedrejada. E não só aquela, os crimes daquela época eram apedrejados, era morto, né? Pela lei. Mas e os que matavam? Os que matavam. O que acontecia? O que acontecia com eles? Porque eles também não cumpriam a lei. Eles também não cumpriam. Né? Eles achavam que cumpria, porque eles não viam. Porque era cego. Né? Eles não tinham o discernimento para ver eles mesmos. Né? Então, eles não enxergavam. Eles não viam. Porque, volto a dizer, muitas leis que ali que eles próprios transgrediam. Não era só a lei de crucificar Jesus que não devia, não. Antes, eles cometeram muito erro, né? Eles cometiam muito erro. Por quê? Porque a lei é humana. A lei era humana. Permitida por Deus? Sim, permitida por Deus. Mas era humana, a Bíblia disse aí que era humana, né? Por isso acontecia aquelas passagens. Apedrejar a mulher. Ora, se não é Jesus, Jesus quando chegou que olhou para eles, disse, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Foram tudo embora, porque ele sabia que era pecador também igual a mulher. Só que ali ele fazia as ordenanças deles, crucificando a pessoa, matando a pessoa sem saber para onde ele ia. Sem saber o que estava fazendo. Foi por isso que Jesus veio. Jesus veio para isso. Foi para resgatar nós do pecado, para nos resgatar da lei, nos resgatar do pecado, né? Nos resgatar da maldição humana que era a lei, perseguição humana, né? Jesus veio para isso. Veio para mim e para você, para nos resgatar da lei e da perseguição humana, para perdoar os nossos pecados, para levar nós para o céu. Essa é a finalidade que Jesus veio, né? Ele não veio para dar casa, para dar carro para ninguém, não. Ele ele pode dar, se ele querer, ele pode dar, né? Mas ele não veio para isso. Jesus só falou em riqueza porque procuraram, falou em dinheiro porque procuraram ele. Ele só falou nisso aí porque procuraram, aí ele só deu a resposta. Jesus só falou em casamento também porque procuraram ele. Ele não envolveu muito com essas coisas não, irmãos. Ele é espírito. Coisa que ele podia decidir, ele decidia tudo. Tudo que ele resolvia fazer, ele fazia. Mas ele não se meteu muito nessas coisas, né? Porque ele veio para salvar o homem. Todo aquele que nele crê será salvo. Todo aquele que nele crê, ele disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, não é como nós queremos, como diz as Escrituras, rio de água viva correrá no seu ventre, né? Quer dizer, ele disse, aquele que crê em mim vai ser salvo, aquele que me obedece, aquele que anda segundo as Escrituras será salvo, né? Então deixar bem claro que ele veio para salvar, mas tem os requisitos bíblicos que tem que cumprir muitas vezes. Nós falamos sobre o batismo esses dias para trás, deixou bem escrito que se não nascer da água e do Espírito, João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3, pode ler lá. Se não nascer da água e do Espírito, não entra no reino de Deus. E o nosso objetivo é falar a verdade, meu irmão. Foi o que o versículo 14 aí de Efésios disse. Tende cingido os vossos lombos com a verdade, né? Tem falado a verdade.
tem cingido os vossos lombos, tem falado a verdade, tem sido justo. Mas a verdade nos nossos dias não está sendo falada. Porque a verdade é que Jesus salva, liberta, salva, cura, batiza, leva para o céu. Mas a verdade também é que o capeta, o enganador, engana as pessoas e leva para o inferno. Essa é a verdade. Não é pregar só o lado que Jesus salva. Não, tem que pregar o lado da condenação também. Para que a pessoa saiba, para que a pessoa não seja enganada. Os nossos vídeos não estão quase tendo visualização. Não tem problema, não tem nenhum problema. Porque nós sabemos que nós somos obrigados a pregar esse evangelho que nós estamos pregando. E ainda mais agora falando de guerra espiritual. Quero agradecer você, quero pedir você que compartilhe esse vídeo. Deixa seu like aí, compartilhe esse vídeo, inscreve no nosso canal. E que Deus possa te abençoar grandemente. Que você que vai fazer essas coisas, nós estamos sempre orando para você. Nós estamos vencendo a batalha, viu? Só até dezembro, dia 1º até dia 10 de dezembro por aí, é o nosso propósito, tá bom? Mas nós vamos orar por você sim, estamos orando e vamos orar para todo aquele que compartilha esse vídeo. Todo aquele que deixou seu like, todo aquele que inscreveu no nosso canal, nós estamos orando por eles, nós não parou de orar, tá bom? Fique com Deus e que Deus abençoe a cada um. Amém?